O Atlas das Mulheres do Espírito Santo apresenta São Elas Podcast. Olá, estamos começando mais um episódio do São Elas, o podcast do Atlas das Mulheres do Espírito Santo. Eu sou Alice Carpo, estou usando uma blusa roxa com a logo do Atlas, tenho cabelo preto, crespo e estarei conduzindo esse episódio, mais um episódio na verdade. E hoje vamos falar sobre agricultura familiar. Para isso eu tô aqui com a pesquisadora Daniela Bello e com a Franciele. Meninas, se apresentem, por favor. Olá, então eu sou Daniela, sou uma mulher branca, loira, tô usando óculos com uma camisa roxa do Atlas. Meu nome é Franciele, tenho cabelos castanhos escuros, lisos, tô usando uma blusa branca. É isso. Maravilha! E para a gente começar essa conversa sobre agricultura familiar, eu vou pedir para a Franciele começar a contar um pouquinho da trajetória dela, né? O que é ser uma agricultura familiar e como que você entrou nesse mundo. Então, a agricultura, ela tá presente na minha vida desde sempre, né? Meus pais trabalham com agricultura e lembrança da minha infância que eu tenho envolve a agricultura, né? Desde criança, meus pais iam pra roça, eu estava lá junto. Claro que para brincar, né? E às vezes brincar que estava ajudando, que estava trabalhando. Então, assim, a agricultura, ela está presente desde cedo. Como, assim, em várias crianças da roça, esse é o cenário que a gente vê, a família junto com as crianças, levando as crianças na roça. Daí também fortalece, né, a agricultura familiar. De certa forma, está todo mundo envolvido. E a agricultura, ela sempre esteve presente na minha vida dessa forma, né? E também no ensino, né? Eu estudei na Escola Família Agrícola, me formei como técnica agropecuária, não atuei na área, mas trouxe, como posso dizer, que esse laço com a agricultura se fortaleceu, né? Porque é uma metodologia de ensino que ele não traz um discurso que você precisa estudar para sair da roça, mas que você precisa estudar para permanecer no campo com qualidade, né? O campo, ele não precisa ser um lugar atrasado, um lugar de quem não tem oportunidade de estudar. E realmente é isso. Depois do ensino médio, eu estudei também, fiz educação no campo, né? A licenciatura em Ciências Humanas e Sociais, aqui na UFES. E continuei no campo, como ensino de alternância, ele permitiu, né? Com que eu vivesse no campo e conseguisse estudar ao mesmo tempo. Nesse período, então, sempre trabalhei com agricultura ali, ou a diária, ou na própria terreno da minha família também, porque meus pais, eles não têm, assim, uma posse de terra muito grande, né, como na maioria do campo, né, que são produtores que têm terras maiores, né. Meus pais têm uma pequena propriedade, muito pequena mesmo. Então, assim, a gente precisa complementar a renda trabalhando a dia para outras pessoas, outros agricultores. Minha família, meus pais trabalham, então, com agricultura orgânica, né, agroecológica, desculpa, com agroecologia, né. E, assim, é uma forma a agroecologia, ela tá além da importância comercial, né? É a preocupação com a vida da terra, né? Com a vida dos micro-organismos, com a natureza em si. Então, isso é uma ideologia que está sempre presente na nossa família, nos nossos diálogos. Então, a agricultura, ela não é somente comercial. Ela é uma ideologia, eu acredito. Para mim, eu vejo dessa forma. E é isso. A agricultura, então, às vezes, em algumas fases da minha vida, ela não esteve tão presente diretamente, né? Porque, como eu fiz a educação do campo, nos últimos 2 anos eu atuei como professora. Então, eu estava na sala de aula, né? E mesmo assim, ainda plantando alguma coisa e assim, é difícil dar conta. Não tem como mesmo, porque a escola, você estar na sala de aula, exige muito de você, né? Muito tempo. E a agricultura também. A agricultura, ela exige um cuidado diário, né? Ali, todo dia. E então, é complicado, mas a agricultura, ela nunca saiu de mim, assim, né? Mesmo de forma direta ou indireta. Também, minha família, a gente participa do MPA, né? Movimento dos Pequenos Agricultores, que, então, está fortemente ligado à agricultura, né? Que é um movimento, então, que busca a soberania alimentar e qualidade de vida para as pessoas do campo, né? Tanto com a moradia, políticas públicas, canais de comercialização. Então,
perdi. Sem problema, você corta e continua. A minha relação com a agricultura também vem do movimento, né? Porque eu tenho hoje 27 anos, 20 anos eu estou no MPA, indo lá desde pequena com os meus pais, em protestos, em luta por moradia, lutas por espaço de comercialização, por políticas públicas. Então, a agricultura sempre esteve presente mesmo. E ou com o MPA a gente tem a oportunidade de termos canais de comercialização também, né, desses produtos. Então aí entra a minha participação novamente, que eu posso fazer geleias, biscoitos, pães com produtos que vêm da agricultura, vêm lá do terreno dos meus pais ou de vizinhos. Então a agricultura ela tá envolvida de novo aí nesse cenário, nessa parte da minha vida. É um método, uma forma, né, de viver, igual você comentou, né, sobre ideologia mesmo. Isso. Porque essa relação com a terra, ela é muito bonita e mostra muito do que é o ser humano, né, de estar nesse ambiente, na natureza, de respeito mútuo, de você produzir o que você vai consumir e não produzir desenfreadamente, de ter um consumo exacerbado, visando o lucro. Agora, vamos pro lado mais das rodas da conversa. Eu queria ouvir a Dani. O que você ouviu das mulheres, das dificuldades, das potencialidades de estar nesse meio rural? Acho que é muito, né, nessa perspectiva, assim, da sustentabilidade. Acho que foi muito bonito tudo isso que a gente viu. Uma das rodas de conversa, a gente teve uma cerimônia ali de abertura que foi muito simbólica, onde as mulheres entravam, né, carregando ali os seus frutos, aquilo que produziam e colocavam ali numa roda, né? Foi uma espécie de sarau ali. Foi algo muito potente. Me arrepia de lembrar, porque foi algo muito bonito que mostra o cuidado com a terra, de fato, né? De produzir aquilo de uma maneira sustentável, mas de uma maneira sustentável pensando no bem das pessoas, da sua família, das pessoas da sua comunidade, respeitando a terra, né? Deu pra perceber ali naquele momento essa harmonia, sabe? Com a terra, com o campo, enfim. Então, apareceu muito essa questão do produzir ali com uma perspectiva sustentável, com um cuidado melhor de produzir aquilo que minha família vai se alimentar, um alimento, de fato, que tenha, que de alguma forma seja representativo desse cuidado, sabe? Então, eu fico tranquila que minha família está se alimentando de uma maneira saudável, com cuidado, né? Então, é uma proteção e um cuidado, principalmente da mulher, e aí a gente tá falando em especial aqui das mulheres, aquilo que elas relataram, né? Sempre com essa visão do cuidado. Então, a visão do cuidado com a terra, a visão do cuidado com aquilo que ela está produzindo, visão do cuidado com a sua família, visão do cuidado com a sua comunidade, né? Então, em conjunto com isso, aparece ali a sobrecarga, né? Tem uma pergunta, no formulário, né, que a gente aplica nas rodas, que a gente questionava, assim, você trabalha, é dentro de casa, fora de casa, você trabalha e ainda dedica uma parte do seu tempo pra cuidar das coisas de casa e tudo mais, e aí muitas falavam assim, não, eu não trabalho não, e a gente falava, não, mas trabalho na roça também é um trabalho, tá, então eu trabalho, né, e aí eu trabalho com as coisas dentro de casa ainda, que também é um trabalho que muitas vezes não é valorizado, né, então aparece muito essa questão da sobrecarga. Então, muitas mulheres não compreendiam, às vezes, o trabalho na roça como um trabalho. Porque o trabalho para elas era eu sair de casa para ir trabalhar numa empresa, né? Mas o trabalho na roça também é um trabalho. E que exige muito, e que muitas vezes traz uma sobrecarga ali significativa, né? Muitas falam até mesmo sobre uma cobrança do ter que dar conta de tudo, né? Do ter que dar conta das coisas, tanto da roça quanto das coisas de casa, dos filhos, do marido, da comida. Ao mesmo tempo que isso traz uma realização do cuidado, também traz uma sobrecarga, né? Mais uma vez o guerreiro aparece aqui de forma bem significativa. Também aparece a questão do machismo estrutural, né?
da desvalorização daquilo que é da mulher. Então, muitas relatavam, né, a questão, por exemplo, da dificuldade de passar as terras para os seus nomes, porque muitas vezes está no nome do marido, né? E aí, quando, por exemplo, quer ir a questão do crédito rural, tem essa dificuldade, porque daí tá no nome do marido, não consegue. Tem essa dificuldade com relação à documentação, né? Isso foi algo muito forte que apareceu ali diversas vezes. Também a questão das políticas públicas, a dificuldade de acesso às políticas públicas, né? A desvalorização do eu vou vender só para o seu marido, manda o seu marido aqui negociar. Isso aparece, mais uma vez, de forma significativa, né? E um ponto que nos chamou muito a atenção foi com relação a, muitas vezes, dificuldade de acesso, para além das políticas públicas como um todo, dificuldade de acesso às políticas públicas de saúde e de violência e de proteção à mulher com relação à violência doméstica, que muitas vezes algumas relatavam que passavam, mas também não falavam pro outro, deixavam aquilo mais restrito, porque se o outro soubesse que tá sofrendo violência doméstica, isso poderia ficar ali na comunidade, né? Enfim, trazer muitas questões. Então, a necessidade de desenvolvimento, fortalecimento de políticas públicas voltadas tanto para a saúde quanto acesso ao crédito, com relação à infraestrutura, com relação à proteção às mulheres em situação de violência, foram questões que permearam muito as rodas de conversa. Entendi. E quando a gente está falando sobre esses desafios, eu queria ouvir de você, Franciele, como que é você conciliar esses trabalhos no campo, da terra mesmo, do dia a dia, com os trabalhos, né, que às vezes a gente não encara como trabalho, da mulher. Como que é conciliar essa mulheridade, né, e a sua vida mesmo, enquanto mulher, com esse trabalho no campo? Então, a rotina, eu vejo que a rotina da mulher do campo, ela é realmente bem cheia, né? Porque normalmente a mulher é a que levanta antes de todo mundo e vai dormir depois que todo mundo já está descansando, né? Então, dizendo um pouco assim, no caso das mulheres em geral do campo, né? De realidades que eu conheço, né? E da minha família. Então, assim, a mulher, ela acha que ela tem que dar conta de tudo, né? Ela acha que ela tem que dar. E a rotina é bem cheia e, assim, necessita de uma grande organização, né? Porque ela precisa ter o seu dia de fazer faxina, o seu dia de lavar a roupa, o seu dia, enfim, várias outras tarefas. Só que a mulher, ela não dá conta de tudo. A primeira coisa que ela não dá conta é dela mesma, né? Fica em último caso. Então, dificilmente você vê a mulher indo para um lugar de lazer, um espaço de lazer, que já é em escassez no campo, né? Você não vê espaço de lazer no campo para a mulher, ou pensado na mulher, né? O que nós temos de espaço de lazer no campo é um bar, é uma sinuca, que normalmente as mulheres não estão lá. Então, enquanto o marido tem um espaço de, digamos assim, de lazer, a mulher está em casa nesses afazeres. Tá fazendo uma faxina, tá cuidando dos filhos, tá dando conta de várias outras coisas. E muitas vezes, e delas mesmo, fisicamente, até psicologicamente, isso é a primeira coisa que deixa a desejar. É a primeira coisa que falta. É sua alimentação, que não tem condição de cuidar, é o seu condicionamento físico, é a sua atividade física. Uma mulher, por exemplo, no campo, a gente não tem acesso a espaços de atividade física, por exemplo, uma academia, é longe. O que ela tem a sua disponibilidade é uma caminhada. Só que se a mulher sair para fazer caminhada à tarde, quando ela chegar, ela tem que fazer janta pro marido, tem que fazer janta pros filhos, tem que dar banho numa criança, tem que ajeitar uma casa. Então, ela dá conta, mas ela mesma que fica por último, fica em último caso. É a primeira parte que é sacrificada, né? Falou mais uma pergunta. Não, pra você, como é que é esse processo, né? De conciliar, você comentou das outras, mas e pra você? Sim. Então, pra mim, meu caso, eu moro com o meu companheiro, né? E eu estou treinando ele, né? Então, se nós dois trabalhamos juntos fora de casa, quando a gente chega em casa, a gente faz as tarefas juntos, né? Às vezes não, né? Às vezes tô com fome, tá? E aí, a comida não se faz sozinha, né? Então, temos que fazer. Então, assim, na minha realidade,
facilmente uma pessoa vai passar na frente da minha casa e ver eu e meu marido meu companheiro estendendo roupas no varal. E assim, eu vejo até olhares diferentes das outras pessoas, tipo... Um homem Como estendendo assim, roupa? Né? Como assim, gente? Um homem varrendo o quintal ou um homem... Isso. Chega a ser um olhar de absurdo com os outros, né? Ou, às vezes, muitas vezes, não, hoje você levanta cedo e faz café. Eu comento isso com outras pessoas, que é meu companheiro que levantou pra fazer café. Quê? Você não faz café? Não... A maioria das vezes, eu não faço. Ele levanta mais cedo, vai e faz. Então, assim... quando eu digo de outras realidades, é que isso é o que me entristece muito, né? Ver essas situações e isso ser cobrado da mulher como se fosse uma obrigação. Porque no espaço que eu vivo, por exemplo, eu sou considerada uma pessoa fora dos padrões. Por quê? Eu não tenho obrigação de levantar cedo e fazer o café, levantar antes do meu marido para quando ele chegar, ele acordar, o café está na mesa. Então, assim, isso chega a ser... inadequado para as outras pessoas na sociedade, para a maioria, né? Não generalizando também, mas para a maioria das pessoas. Gente, como assim? Como assim ele vai te ajudar a limpar a casa? Ou vai te ajudar, vai lavar a roupa? Então, seria... Para mim, isso teria que ser uma cena normal. Normal, já que os dois trabalham fora, os dois estão ali ocupados o dia inteiro, a casa não é da mulher. Então, nós temos muito isso na sociedade, que a casa é responsabilidade da mulher. A casa não é responsabilidade da mulher, não é só ela que vive lá. E o que acontece muito é que, tipo, o homem ajuda em casa. Ele não ajuda em casa, a casa também é dele. Perfeito. Então, isso é uma fala triste de se ouvir. Eu acho triste, eu acho muito triste de se ouvir. O homem ajuda em casa. Então, ou a mulher ajuda na roça. A roça também é dela. A roça também é dela. Então, o que eu digo pra encerrar é que a mulher não dá conta de tudo. E quando a gente fala sobre o conhecimento no campo, né, a agricultura, o agro, ele ainda é muito presente, tem muitos homens neste meio. Isso. O que você acha, assim, como que você enfrenta, o que você escuta no seu dia a dia, enquanto sendo uma mulher que tem o conhecimento que passou, né, de geração dos seus pais desde criança, você sabe, tem propriedade daquilo, mas às vezes as pessoas não te dão a credibilidade que dariam se você fosse um homem. Como é que você lida com essas situações de machismo? Eu fico nervosa, bem nervosa, revoltada com a situação, né? Porque, inclusive, uma situação recentemente, né? Fui fazer documentação, né? A CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar. E eu fui, né, no órgão, fazer essa documentação. Fui fazer sozinha na época, um tempo atrás, né? Não estava ainda com o meu companheiro. E a pessoa responsável ficou um tempão se recusando a fazer minha documentação, porque mas cadê o seu marido? Quem é que trabalha com você? Mas quem é, tipo, responsável por você, como se fosse dessa forma, né? Mas e o seu pai? Eu falei, não, meu pai tem a produção dele. Meu pai tem a produção dele, eu quero fazer em relação à minha. Mas aí, a todo tempo, a pessoa questionando. Mas tem certeza que você não tem ninguém? Não tem um marido? Eu falei, não, claro que eu tenho certeza. Se eu tivesse, eu saberia, né? Então, assim, eu não me calo, né? Eu questiono. Então, e como você acabou de comentar, o cenário realmente, né? Só vê homens à frente, né? E aí, o que eu sempre me pergunto, será que esse homem estaria bem sucedido se não tivesse uma mulher ali sustentando, né? Isso sendo a base desse processo, né? Muitas vezes não, né? Porque quem ia estar fazendo o alimento dele? O cuidado, né? E é interessante porque esse seu relato, ele apareceu muitas vezes nas rodas. Que essas mulheres foram questionadas. E cadê o seu marido? E quem é o homem responsável? E aí a documentação? E aí não consegue tirar outros documentos. E não consegue ter acesso a créditos. Não consegue ter acesso a políticas públicas. Porque não tem o marido, não tem o pai, não tem o homem ali, né? Responsável, entre aspas, desse processo. E é interessante que eu tava lembrando... que é isso, a mulher não dá conta, e aí ela prioriza os outros e não se prioriza. E eu lembrei de uma fala de uma das participantes, que ela falou assim, você nunca vai ver uma mulher que trabalha na roça com a unha feita, mas eu queria me dar ao luxo de um dia fazer a unha. Mas depois a unha vai estragar, depois vai descascar. Mas eu queria ter esse momento de autocuidado, seria importante pra mim. E aí eu não consigo ter esse tempo. E se eu for fazer, vão falar que, tô fazendo a unha. E ainda vão me, né,
Mas eu quero fazer porque eu quero ter um momento, que ela falou. Eu quero ter um momento de paz, de tranquilidade. Só pra eu poder ficar sem ter que fazer alguma coisa. Só porque eu quero pegar e fazer a unha. Ah, mas vai descascar. Tá, mas eu quero ter esse momento pra mim. Pra me cuidar. Da minha autoestima, o autocuidado ali, né? Eu quero fazer a unha só pra fazer e ter um momento ali de tranquilidade, né? Mas eu não consigo me dar ao luxo de ter um momento de autocuidado. Então é isso, ela prioriza tudo, mas ela não se prioriza. Mas não é porque ela não se prioriza, é porque ela é colocada nessa função de ter que dar conta. Não é necessariamente uma escolha tão consciente. Isso é colocado a mulher dessa forma, né? Tem que cuidar de todo mundo, você não pode ter o direito de querer fazer a sua unha. Esse seu comentário, ele é muito interessante porque a gente fala do autocuidado e as pessoas muitas vezes não entendem a importância do autocuidado. Você como psicóloga, você poderia falar pra gente por que isso é importante? Por que ele muda, né, a nossa vida? Por que ele é importante psicologicamente falando? Sim. E quando a gente fala de autocuidado, aqui eu dei um exemplo, né, do autocuidado ali físico, mas que pode parecer algo superficial, mas é algo tão profundo do cuidado, acho que essa fala do eu quero ter um momento de paz ilustra muito isso, né? Eu quero ter um momento pra não ter que pensar em ser responsável por outras coisas. Eu quero desopilar a mente, eu quero conseguir relaxar. A gente funciona o tempo inteiro, quase que 24 horas por dia, pensando, preocupado no filho, no marido, na alimentação, no ter que cuidar, no levar pra escola, não sei o que, não sei o que lá. E de vez em quando eu preciso também conseguir parar. Eu também preciso conseguir olhar pra dentro pra identificar o que tá se passando, os meus divertidamente, como é que eles estão aqui dentro, né? Pra eu conseguir entender, porque muitas vezes a gente adoece emocionalmente e a gente nem percebe que adoece, porque a gente começa só a viver e entrar no modo automático, porque eu não tenho direito de parar pra cuidar de mim, porque eu não tenho direito a ter esse momento de desopilar. É muito importante que a gente também consiga ter uma pausa, né? Um parar pra de vez em quando fazer a unha. Não é só o fazer a unha. Não é só algo... é a cobrança da sociedade de que a mulher tem que sempre estar arrumada. Pode ter também. Mas aqui, nesse caso, dessa mulher, do que ela nos relatou, foi eu quero ter um momento pra eu conseguir parar. Simplesmente pensar em nada. Pensar em mim, pensar como é que eu tô, né? Porque é o simbólico disso, do conseguir ter o privilégio de parar pra fazer a unha. Não é só o fazer a unha, de fato. É muito mais profundo que isso. É conseguir olhar pra dentro, compreender como é que estão as coisas aqui, porque senão a gente adoece. Isso, a gente prioriza todo mundo, não se prioriza, não se coloca ali, a gente acaba adoecendo, ninguém percebe que a gente adoece e a gente passa a aprender a viver com adoecimento. Eu queria saber qual a importância de ter mulheres liderando esse movimento e estando nesses espaços, na área rural, assim, você que faz parte do MPA, qual a importância de você ter mulheres, tanto para a sociedade em si, mas para a sustentabilidade também e para o meio ambiente? Eu acredito que o que fortalece mesmo é a representatividade, né? Porque, às vezes, a mulher, ela vive à sombra do seu marido, ou, quando é mais jovem, à sombra do seu pai, à sombra do seu marido, e ela não acha que representar é um papel dela, né? Muitas mulheres acreditam nisso, que não, se tem alguma coisa que é para ter visibilidade, é o marido que vai, não é a mulher. Então, eu acredito que o ponto mais importante é isso, é Representatividade. Porque as mulheres, elas já é enraizado isso na mulher, que ela não tem capacidade para muitas coisas que o homem tem, mas isso não é verdade. Ela tem tanto quanto ou mais, né? Então, é uma coisa que precisa ser desconstruída, né? Nas próprias mulheres. As próprias mulheres mesmo. O tempo já está acabando. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para você, Franciele, o que é ser uma mulher na agricultura familiar? Como você definiria? Olha, ser mulher no campo é uma tarefa bem cansativa, né? Muitas vezes, assim como vários outros trabalhos. Mas no campo, às vezes é você ser invisível, às vezes é você ser tudo, às vezes você sente que você não é nada. Então, é altos e baixos, né? E ser guerreira, né? Eu ouço muito essa palavra, mas quando eu paro para refletir, eu não descredibilizando, mas eu acho triste. Porque guerreira é você... você tá sofrendo sendo guerreira. Tá lutando. Você tá lutando. Então, ser guerreira
eu uso essa palavra, inclusive, mas quando eu paro pra refletir, eu falo, eu não quero ser guerreira dessa forma. Porque às vezes, a mulher não consegue se divertir, não tem tempo, cuida de casa, acorda cedo, dorme tarde, trabalha, nossa, ela é guerreira. Aí desse jeito pra mim é triste. Então, mas, de certa forma, claro, é ser guerreira também. Mas que a gente precisa, tomara que a gente precise ser menos guerreira, né? Ser menos guerreira. Não descredibilizando a luta de mulheres, né? De forma nenhuma. Mas é isso. Eu acho maravilhoso a gente encerrar esse episódio com essa fala, né? Que a gente precise ser menos guerreira. Bom, muito obrigada, meninas, por estarem aqui. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima!